Saúdo mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu quero ler a passagem de Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 12. Como meu pai disse, né? Sou filho do Eliseu, da Gleice aí, nos últimos 38 anos, 39, sei lá quanto tempo eu tenho. Estou casado e continuarei casado para sempre com esse presente de Deus, que é a Renata. Aqui a Renata é de Bandeirantes, do Paraná. Temos com ela a Annelise, minha filha mais velha, fez 17 anos semana passada. A Laurinha, que tem 9, e a Bela, que tem 4, né? 5 anos. 5 anos, estou tendo que decorar aí as meninas. É um presente que Deus me deu, essa família. Nos últimos anos eu estava servindo a Junta de Missões Nacionais, lá no Rio de Janeiro, na função da coordenação de plantação e revitalização de igrejas, e desde o final do ano passado e agora, nós estamos ali de maneira integral, associados ali ao pastor Carlos Elias, na PIB de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estamos aqui passando esse período de férias, e quando meu pai me fez esse convite, estava orando, e decidi trazer aos irmãos uma palavra que está no meu coração durante esse período de início do ano, para a minha própria vida, para o meu ministério. Eu creio que Deus pode falar ao teu coração também. E o título da mensagem de hoje é Continue até o fim. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida, palavra de Deus. Amém? O título da mensagem eu tirei da versão da NAA, do versículo 10, que ele diz: eu espero que vocês continuem com essa mesma prontidão até o fim. Ele começa o versículo 9 falando que está ali, não quero, mesmo falando dessa forma. Qual forma que ele estava falando? O autor dessa carta, que nós não sabemos exatamente quem foi, alguns dizem que foi Paulo, outros acreditam que foi Apolo, outros que foi Barnabé, outros discutem outros nomes, vem desde o final do capítulo 5, dando uma forte exortação a esses hebreus de segunda geração, que provavelmente estavam lá em Roma para alguns, a respeito dos perigos da apostasia, o perigo de não perseverar até o fim. Então a grande exortação dessa carta é que eles continuassem perseverantemente até o fim. E segundo nos instrui aqui o capítulo 10, estes hebreus de segunda geração, que não tinham visto Cristo ressuscitado, eles estavam passando ali nesse período por grandes provações. Eles estavam ali padecendo perseguições, prisões de alguns, insultos, humilhações. Eles tinham seus bens confiscados, estavam ali sofrendo exclusão social, e no meio de toda essa perseguição, eles também passavam por uma grande tentação, a tentação de talvez retroceder a algo mais confortável, parar de avançar, talvez voltar à religião que é aprovada socialmente, uma religião mais material, uma religião que você pudesse ver o sacerdote, pudesse ver o sacrifício, ou seja, regressar ao judaísmo que era aprovado pelo Império Romano. Porque essa nova seita judaica, esse cristianismo, com esse sacrifício invisível, com esse sumo sacerdote que está no céu, com essa religião que você não palpeia nada, estava causando muitos problemas para ele. E a grande exortação do autor é: vocês devem perseverar até o fim. Então no versículo 9, depois de grande exortação a um texto difícil de entender, esse capítulo 6, no começo aqui até o versículo 8, talvez seja um dos maiores desafios interpretativos, tanto para calvinistas, arminianos, luteranos, todo mundo tem dificuldade. E aquele que diz que entendeu plenamente, discute geralmente tem problema, porque é um texto de fato difícil de entender.
Ele vem com uma expectativa diferente a esses hebreus. No versículo 9, ele fala que deles espera coisas melhores. Por quê? Porque eles já tinham demonstrado as coisas próprias da salvação. Essa exortação, esse desespero, essa preocupação quanto à apostasia não é para vocês. Porque vocês já demonstraram as coisas próprias da salvação. Vocês já experimentaram a fé. Vocês manifestaram o arrependimento. E mais do que isso, no versículo 10 ele diz que não apenas tinham as coisas próprias da salvação, mas que manifestavam isso nas obras. Ou seja, Deus não será injusto e não se esquecerá deste trabalho que vocês têm feito por amor a Ele, de não apenas demonstrar o seu amor pelos outros, ajudarem os outros, mas continuam a ajudá-los. Então, o autor dos Hebreus, ainda que os exortem a respeito dos perigos da apostasia, tem certeza que para este povo, eles teriam uma postura diferente, porque não apenas eram crentes, como haviam manifestado essa fé com ajuda aos outros por amor ao Senhor. Mas mesmo assim, com toda essa manifestação, no versículo 11 ele afirma mais uma vez: eu quero que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão hoje, até o fim. Porque uma das coisas mais comuns que existem é a gente continuar muito bem as coisas, mas largá-las pelo caminho. Nós estamos agora no início do ano. Iniciando esse novo ano, nós fazemos um monte de resoluções. Vamos ler mais, vamos orar mais, eu vou começar a faculdade, eu vou concluir a faculdade, eu vou iniciar um novo empreendimento, eu vou entrar na academia, eu vou desenvolver esse ministério, eu vou me capacitar para ser usado no ministério. A gente continua com um monte de resolução. Mas quando vai vindo as realidades, quando a realidade vai se interpondo, quando as dificuldades vão vindo, quando as afrontas vão chegando, o comum é que nós vamos terminar o ano como a gente sempre termina, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, esperando a nova virada, a nova segunda-feira, para que agora sim, eu vou começar algo diferente. O desafio nosso não é começar bem. Começar bem, todo mundo começa. O desafio nosso é terminar bem, é perseverar, é continuar até o fim. É terminar aquilo que Deus começou na nossa vida e Ele é fiel e capaz para completar. E para esse desafio, para essa exortação, para essa instrução, o versículo 12 nos traz 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Quais são os princípios que a palavra de Deus nos instrui nessa passagem, para que nós possamos mostrar essa mesma prontidão até o fim, até que Ele venha, ou até que nós nos encontremos com Ele. E Ele diz mais uma vez no versículo 12 assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, ou em algumas versões, da perseverança, recebem a herança prometida. Aqui, o autor dos Hebreus nos instrui a 3 princípios que nós devemos imitar. Homens e heróis da fé que herdaram as promessas. O primeiro princípio que o autor nos instrui é o princípio da diligência. É impossível herdar qualquer coisa que seja, se nós não formos completamente diligentes, zelosos, fiéis àquilo que nos é colocado em nossa mão. Cristo Jesus foi fiel e foi diligente, zeloso no cumprimento de todas as promessas que haviam sido declaradas a Ele, até as mais difíceis. No momento mais difícil, Ele estava lá: Pai, que seja feita a Tua vontade. Nós somos instruídos pela palavra de Deus a fazer as coisas sempre da melhor maneira, por menor que seja, por mais insignificante que pareça. Tudo aquilo que é me colocado na mão por Deus para fazer, eu devo fazer da melhor maneira possível.
É impossível alguém, por exemplo, querer prosperar financeiramente se ele não é cuidadoso nem com o pouco que tem na mão. É impossível o cara avançar nos negócios se ele é negligente com os pagamentos, com os impostos, com quem contrata, com o custo que tem. É impossível o cara ser promovido se ele é o último a chegar e é o primeiro a querer sair. É impossível a pessoa passar na faculdade se ela não estuda nunca e depois, faltando 7 dias para a prova, ela vai lá, ajoelha, ora, jejua, chora. Não funciona assim. Se a gente quer fazer alguma coisa bem feita e quer experimentar alguma coisa de Deus, a Bíblia é muito clara. Nós precisamos ser diligentes. Aqui, voltando para Apucarana, eu vou passando pela cidade, a cidade onde eu vim aqui para visitar o meu avô, pai do meu pai, o senhor João Jerônimo, criado aqui na região, né? Desenvolveu a vida adulta com seus filhos aqui na região. E eu lembro no leito de morte, já em Astorga, quando ele estava para padecer, já com hemorragia avançada, os dias ali contados, os médicos avisaram os familiares para visitá-lo, e eu fui ali, né, como um dos netos, não tinha tanto acesso, e ele me chamou, chama o menino para falar comigo. E eu fui ali falar com ele, já estava casado, já estava grávida, né, da Annelise, ia dar para ele a primeira bisneta. E ele pegou muito forte na minha mão e falou assim: menino, tudo que tiver na tua mão para fazer, faça com toda a sua força, faça com todo o seu coração. Ele estava citando Eclesiastes 9:10. Aí ele começou a contar. Quando eu estava trabalhando no campo, meu pai me expulsou de casa, e eu tinha que arranjar um emprego lá na cana, e não conseguia nada. Para mim garantir que o senhor do terreno lá ia deixar eu ficar lá, eles caminhavam 1 milha cortando cana, eu cortava 2. Eles paravam para preparar o fumo, eu continuava. Então, menino, o que Deus colocar na tua mão para fazer, apertou forte, faz com toda a tua força, faça com todo o seu coração. No Novo Testamento, essa instrução amplia, porque ele diz assim, que tudo que nós vamos fazer, faça como para o Senhor. A partir de agora, eu não estou mais varrendo a casa para o meu marido, eu estou varrendo para o Senhor. Eu agora não estou trabalhando para sustentar minhas filhas, eu estou aqui como um bom mordomo de Deus, cuidando de 3 preciosidades que Ele deixou na minha mão. Tudo que eu faço, quando eu prego para Deus. Quando eu canto para Deus. Mas quando eu estou dirigindo, quando eu estou cuidando das finanças que Deus me deu, quando eu estou exercendo trabalho, eu estou fazendo para o Senhor. E se eu estou fazendo para o Senhor, eu devo fazer da melhor maneira possível, porque é assim que Deus espera do seu povo. A mensagem aos Hebreus é: não relaxe, não negligencie, não tenta voltar a uma zona de conforto. Talvez seja melhor ficar escondidinho, talvez seja melhor não pregar o Evangelho com tanto afinco, talvez seja melhor se camuflar. Não sejam negligentes, porque Jeremias 48:10 diz: maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Isso é muito pesado. Então, por mais que seja tentador fazer de qualquer jeito, ninguém está vendo, é pouca gente, não sei o que, isso é maldição. É melhor não fazer nada. É melhor não fazer do que fazer de qualquer maneira. Nós temos que fazer sempre da melhor maneira possível, com todas as forças que Deus nos deu, capacitado pelo Espírito Santo, inspirados em Jesus, que tudo que fez foi por meio dele, para ele e para a glória de Deus. Mas ainda que nós façamos as coisas da melhor maneira possível, só a diligência não resolve. É preciso ter fé. Olha novamente o versículo 12. Não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé. Se tem uma coisa que nós não podemos negligenciar, não é apenas o trabalho das nossas mãos, mas é aquilo que a gente declara crer. Por quê? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem busca a Deus não apenas creia que Ele existe, mas é um abençoador daqueles que o buscam. A fé é a plena certeza das coisas que esperam, é a prova das coisas que eu não vejo. Sem fé a gente não consegue alcançar nada. É quando temos fé em Jesus Cristo que nós temos acesso a tudo aquilo que nós não podemos fazer, principalmente nos justificarmos diante de Deus.
Não consigo me justificar diante de Deus pelas minhas próprias obras. As minhas obras são como um trapo de imundícia diante do Senhor. Eu preciso crer na obra plena e perfeita de Jesus Cristo, demonstrado naquela cruz por mim. Porque quando sou justificado pela fé. Mas Tiago, na sua carta, deixa um alerta muito importante: que a fé sem obras é morta. Não adianta ter uma fé declarante, confessante, se eu não tenho uma fé que se efetiva nas ações do meu dia. Não adianta dizer que eu creio em Deus, se toda a minha vida se manifesta como uma espécie de ateísmo prático. Se eu acredito na gravidade, se eu acredito na inércia, eu não vou pular do telhado. Eu não entendo como a inércia funciona, eu não entendo como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, eu não entendo como é que a grande massa da terra atrai a pequena massa do meu corpo, mas uma coisa eu acredito, que se eu pular do prédio eu vou me espatifar no chão. Então eu não me lanço. Como então podemos ver pessoas que declaram ou dizem declarar que o nosso Deus é todo poderoso, que o nosso Deus é onisciente, que o nosso Deus é bom, justo, perfeito, que Ele morreu numa cruz, se ressuscitou, voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja gloriosa, mas no dia a dia eu vivo como se Ele não existisse. Então, a exortação aos hebreus é o seguinte: não basta apenas vocês declarar que têm fé, vocês têm que agir como quem tem fé. A perseguição é grande, os perigos estão aí, os problemas estão evidentes para todos, mas vocês dizem crer em algo que não vem, que não podem tocar, mas que é um fato, que o nosso Senhor reina, e Ele voltará para resgatar a sua igreja. Então trabalhem com fé e afinco. Quando você vai vendo lá, por exemplo, os heróis da fé, no capítulo 11, ele vai dizendo ali uma grande ode, uma nuvem de testemunhas. Começa falando de Abel, começa depois falando de Enoque, de Noé, de Abraão. E toda vez que ele fala desses caras, ele não fala da declaração de fé que eles tinham. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e no Filho que é homem Deus, e no Espírito Santo. Não é isso não. A fé deles aqui, por exemplo, 11:8. Pela fé Abraão, chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde seria lhe dado. Pela fé Noé fez uma arca. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício. Pela fé eles faziam algo. Se eu creio, eu ajo de acordo com aquilo que eu creio. Então, se eu digo crer em Deus, a minha fé tem que manifestar a minha atitude tem que manifestar essa fé, principalmente nos propósitos da redenção. Então, eu preciso acreditar, eu preciso me entregar, eu preciso agir como quem diz, de fato o que Deus diz é verdade, e a minha atitude está demonstrando isso. Eu preciso avançar, eu preciso continuar servindo ao Senhor. Os perigos são imensos, os insultos são imparáveis, o cansaço bateu. Lá nos 10:25, algumas pessoas já não estavam mais se reunindo como outros, não parecia valer mais a pena, mas eles precisavam continuar agindo como quem cria. Eu estou aqui com meu pai, e eu sempre gosto de contar esse exemplo. Eu lembro que quando ele chegou lá no 5 Conjunto, em Londrina, vindo do Rio de Janeiro, ele viu aquelas multidões de crianças. Antigamente tinha mais isso, Hoje não tem tanto, pelo menos por vários projetos sociais, de vários motivos, vinha muita criança de rua. E a Igreja Batista, reunida num prédio desse tamanho mais ou menos, 40 pessoas ali, aí tinha um terrenão de 5, 6 mil metros quadrados, e ele começou a imaginar um projeto que acolhesse aquelas crianças todas que estavam ali jogadas na rua para pregar o Evangelho. Aquela igreja tinha condição de fazer alguma coisa? Não tinha dinheiro, não tinha gente, não tinha recurso, não tinha nada. Mas aqui que a gente tinha? Uma fé. Aí ele começou fazendo uma musiquinha, Aí ele fazia a primeira música dele. Fala que fez 300 músicas, a primeira eu lembro. Agape é o projeto que eu vou construir. Música insuportável, eu ficava cantando essa música o dia inteiro. Agape é o projeto que eu vou construir. E ninguém cantava mais. O que tinha? Nada.
Aí ficava desenhando o projeto, e ficava cantando aquela música, infernizando todo mundo. Aí você sabia que ele chegou só de ouvir. Agape, já chegou. Agape. Mas um dia, o inevitável começa a acontecer. O prefeito Bellinati, que é o maior ladrão da história de Londrina, vai no 5 conjunto, fala com o padre, temos que fazer uma coisa aqui para essas crianças. O padre fala que o pastor tem um projeto. Aí o pastor chega, o Bellinati, populista do caramba, ó, você tem um projeto? Tem. Então o terreno é teu, toma o terreno. Mas ele deu o terreno? Nada. Tinha que conquistar lá, era uma praça, tinha que ver com o Sheida, que era do líder do meio ambiente. É uma confusão, mas você não adianta declarar que tem fé, declarar que Deus pode tirar as crianças da rua. Você tem que agir, tem que fazer o que dá para fazer. Então ele começou, vai lá no vereador, vai no outro vereador, vai no outro vereador, tenta convencer, conseguiu alguma coisa? Não conseguiu nada. Mas age como quem acredita. Um dia saindo da Câmara, sem esperança nenhuma, encontra Emília Bellinati, vice-governadora, esposa do Bellinati. Não, peraí, vamos resolver, dá-lhe o terreno. Por quê? Porque a fé agiu. Conseguiu o terreno, a igreja tem 40 pessoas, tem 10 milhões de reais para construir um projeto? Tem nada. Então o que ele faz? Vamos traduzir. Aí ele foi pedir para um outro cara, que eu não quero dar o nome, do Mike Shea. Foi lá, né? Vai lá, traduz aí em inglês para a gente mandar para os Estados Unidos pedir dinheiro. Aí o cara falou assim: nós vamos tirar as pessoas da rua cantando. Ele tinha uma música, era vem menino de rua, vem menino, e ficava só isso. Cantando, você não vai resolver nada, irmão. Ele falou assim: então vamos traduzir aqui, eu vou tirar trabalhando. Mandou uma carta para a junta de Richmond e o impossível aconteceu. Veio o quê? Milhões e milhões em dinheiro de hoje para construir um projeto. Aí, quando todo mundo que não acreditava mais, porque eu não falei, né? Mas depois que ele ficava cantando essa música, a igreja não estava mais acreditando. Aí ele fez a segunda parte da música. Eu vi muita gente não acreditar, eu vi muita gente duvidar, eu vi muita gente criticar, mas de Jesus Cristo confirma. Aí, no dia da posse, chama lá os deputados, chama lá o governador, chama a Câmara de Vereadores, bota todo mundo lá, e quem que ele bota também? Bota um coral de criancinha, tudo filho dos irmãos na igreja, para cantar o quê? Para cantar o quê? Agape, agape. Porque é uma fé que agiu. Não adianta a gente declarar: Deus pode fazer, Deus pode resgatar o meu familiar, mas você não convida para o culto. Deus pode salvar o meu filho, mas você não fala a palavra. Deus pode transformar essa cidade aqui, mas não faz nada. A gente ora, a gente canta, a gente vem no culto e vai embora. A nossa fé tem que atuar de maneira condizente com aquilo que a gente declara. Mas você sabe por que a gente paralisa? Porque muitas as coisas não acontecem no nosso tempo. Deus não se deixa ser manipulado pelos nossos horários. E a verdade é que Deus se move quando Ele quer. Muitas vezes a gente ora e prontamente Deus responde. Mas na maioria das vezes a gente ora, faz, chama, fala e nada acontece. Por isso que o autor dos Hebreus não falou que a gente devia ser diligente só com a fé. É com a fé e paciência. Fé e perseverança. Não adianta só ter fé, não. Tem que ter fé e perseverança. Até onde? Até o final. Você imagina se Naamã, em vez de mergulhar 7, mergulha 3, 4 vezes. Ele estava leproso, morria leproso. Você imagina se o povo de Israel, em vez de dar 7 voltas, desse 5. Mas já estamos aqui no 7º dia. Aí chega mais e fala: agora é 7 voltas. Mas pô, você falou 7 dias, agora é 7 voltas no 7º dia. Não, se Deus quiser, Ele faz. Ele quer, e Ele quer que você dê 7 voltas. Porque o impossível Ele vai fazer. Ele vai derrubar uma muralha. Vocês vão fazer o que não serve para nada, é gritar na 7ª volta. Então aqui, quando você vai percebendo que não basta apenas acreditar, você tem que acreditar e continuar acreditando até o fim. Essa é a grande questão. Muitos ficaram pelo caminho,
Muitos homens saíram do Egito, muitos passaram pelo Mar Vermelho, muitos viram o maná caindo do céu, muitos viram a cordoniza, mas acabou. Só 2 chegaram no final, porque a maioria morreu no meio do caminho. Sentou, fez birra com Deus e falou: isso aqui, ó, é muito grande isso aí, e vai ficar e vai morrer. Deus não se move por birra, não adianta. Você pode chorar, mingar o que você quiser. Deus não é o teu papai, é a tua mamãe, como irresponsável não. Ou você vai até o fim, ou você vai morrer por aí. Então é necessário ter fé, mas é necessário ter perseverança e perseverar até o fim. E aqui eu vejo pelo menos 2 perigos que a gente pode aprender com os hebreus para a gente não cair. O primeiro perigo é o perigo do pseudo passado feliz. Às vezes as pessoas ficam paralisadas, não vai para frente, porque ele está paralisado no futuro, que ele acha que é bom. A ciência já ensina isso. Você acha que lá atrás é bom porque você seleciona algumas memórias muito seletivas do passado. E essas memórias seletivas te dão uma falsa impressão, isso é ciência, de que aquilo era muito bom. Porque você escolhe o que lembra. Por exemplo, todo mundo aqui estava vivo em 2007? Todo mundo estava vivo? Que dia é hoje? 25 de janeiro. Fala para mim o que você fez dia 25 de janeiro de 2007. Fala aí. Acabou. Você esqueceu. Consegue perceber? E o dia 27 de janeiro? Morreu. Você seleciona. Você pode viver o que for, mas você não lembra. Você só lembra o que quis. E isso é um engano. Eclesiastes 7,10 diz assim: não diga porque os velhos tempos foram melhores que os de hoje, pois isso não é sábio. Não é sábio fazer essa pergunta. O pessoal não entrou na Terra Prometida porque ficava falando: ai, pelo menos no Egito tinha carne, no Egito tinha chicote, no Egito tinha um escravo miserável, no Egito você tinha que buscar um negócio para fazer tijolo, tinha carne. A gente fica preso nisso. Agora a nossa família está lá no Rio de Janeiro, né? Há uns 2 anos mais ou menos, um pouco menos. E fomos criados a vida toda aqui no norte do Paraná. Aí chega no Rio de Janeiro, é um monte de coisa diferente. Você fala, o povo é mais barulhento, barulhento na rua, barulhento, as coisas, tudo diferente. A comida, eles não fazem um lanche prensado igual a gente gosta de comer. A pizza é esquisito, a carne lá não é tão boa. Aí a gente fica no Rio de Janeiro e começa a pensar: porque lá no Paraná, porque lá em Londrina, não sei o que, a Gleba Palhano, que lugar maravilhoso. Aí ontem eu fui lá ver a Gleba, puro mato aquilo lá, a água tudo cheio de barro. O Tiago Matagal, o pessoal até mudou o nome do Tiago Amaral para Tiago Matagal. Eu criei uma imagem da Gleba Palhana que não é isso não. E a gente não desfruta o que Deus está dando ali, porque fica paralisado com aquilo que Deus deu lá atrás. Nós temos que avançar, irmão. Deus teve um momento bom, às vezes nem é tão bom assim, às vezes estava no pecado, às vezes estava amargurado. Agora você tem paz em Jesus, agora você tem alegria, agora você tem provisão. É hora de ir para frente, é hora de avançar. Mas também existe um segundo perigo, que é o perigo das paralisias das glórias do passado. É ficar paralisado, porque lá no passado Deus fez isso. Sabe aquele saudosismo mentiroso? Porque lá atrás Deus me usou para fazer aquilo, e lá atrás Deus abriu, e a gente fazia isso, e a gente fazia aquilo, e Deus não faz mais nada, e Deus parou, Deus estagnou. Deus pode fazer muito mais. Deus pode ir para frente. Eu não estou falando de formato. Não estou falando eu estou falando que a gente, enquanto tem vida, irmão, enquanto tiver vida, tem esperança. Quando que Deus chamou Moisés para o ministério? Com quantos anos? 80. O cara tinha 80 anos de idade. Moisés é conhecido, e tudo que ele escreveu, baseado no que ele começou a fazer depois dos 80 anos de idade. E onde Deus estava antes disso? Deus estava preparando Moisés. Quando Deus chama Moisés com 80 anos de idade, Deus precisava de um hebreu que tivesse acesso ao faraó. Quem era o único hebreu que foi criado como filho da filha de faraó? Moisés. Alguém aqui conhece o Lula? Não, vocês não conhecem o Lula. Vocês sabem quem o Lula é.
Você pode pegar o telefone e falar com o Lula? Mas se você fosse criado com o filho dele, fosse um sobrinho, você chegava lá em Brasília e falava assim, ó, sou eu, o filho da irmã dele aí. Acesso. Moisés teve 40 anos que estava preparando para ele esse único dia falar com o faraó. Ele poderia fazer milagre? Não, mas o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de pau. Faz o melhor com o que você tem com esse pau na mão. Joga no chão, vira uma cobra. Aponta para o céu, cai praga. Bate na água, vira sangue. O impossível é Deus que faz, mas usar um pedaço de pau você pode. Então você vai pegar esse pedaço de pau que você tem na mão e vai guiar essas 3 milhões de pessoas no deserto. Quem era o único hebreu que conhecia o deserto? Que não ficou preso dentro dos muros do Egito? Moisés. 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. Que é vida mais miserável do que você ter 80 anos de idade e ser funcionário do sogro? Isso é um sinônimo de fracasso. Mas não é. Era Deus construindo um projeto na vida de Moisés. Então quando chega com 80 anos, Deus se revela para Moisés. E não estava fazendo alguma coisa só para Moisés, mas estava fazendo coisa para milhões e milhões, talvez bilhões, de pessoas que são marcadas por aquele encontro e por aquilo que Deus queria fazer muito mais. É isso que ele diz na carta dos Hebreus inteiro. Havendo outrora falado de muitas maneiras pelos profetas, agora Deus tem mais. Ele vai falar pelo seu filho. Antigamente usava o profeta, agora ele usa o próprio filho. Antigamente tinha um sacrifício de sangue, agora é o sacrifício do Cordeiro perfeito. Foi muito bom o que Deus fez em Israel, mas agora tem mais. Porque agora nós temos um sacerdote diferente dos outros. Agora o nosso sacerdote não tem que se purificar por causa do próprio pecado, porque ele não tem pecado. Agora não precisa oferecer um sacrifício todo santo dia, porque ele fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. E mais, agora ele não dorme. Esse sacerdote que se ofereceu como sacrifício intercede por nós diariamente diante do trono de Deus. É muito melhor o que Deus pode fazer agora. É muito maior o que Deus pode fazer agora. Por isso lá no final do capítulo 10, versículo 35, o autor, depois de explicar esse projeto maravilhoso, esse novo sacerdócio, esse novo de Deus para a vida deles, fala assim: por isso, por tudo isso que eu falei aqui, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. É preciso continuar. É preciso seguir em frente. Mesmo quando tudo parece impossível, quando tudo parece em vão. Não, Deus não se esquecer. Não se esqueceu e não se esquecerá. Deus não é injusto e não se esquecerá de todo o trabalho que vocês fizeram. Continuem, perseverem. Mas pastor, às vezes é difícil, sabe? Eu sei. Às vezes a gente se vê fazendo coisa que não faz sentido nenhum. Você se pergunta: por que eu estou fazendo isso? Às vezes é tão difícil, o sofrimento é tão grande, que a gente não vê motivação. Mas eu quero terminar com a motivação de Jesus, em Hebreus capítulo 12. O autor, continuando essa exortação, fala assim: vocês nem tiveram que derramar sangue ainda pela causa de Jesus. Vocês sofreram muito, mas aqui até aqui, ninguém derramou sangue ainda por causa disso. Os hebreus ainda não estavam sendo mais martirizados. Não foi todo o período que eles eram martirizados. E nesse período não era. Vocês nem derramaram sangue. Mas façam como Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e foi assentado diante de Deus. Pense naquele que de tal modo suportou a aflição. Às vezes a única maneira que a gente tem para suportar
os problemas do presente, não é olhando para o passado, não. É olhando para o futuro. É olhando para a alegria que a gente vai sentir. Talvez a gente não consiga, como Moisés, fazer uma leitura, e como o Provérbios diz, reconheça o Senhor e todos os seus caminhos, Ele endireitará suas veredas. Talvez eu não consiga reconhecer por que Deus permitiu aquilo, por que Deus está permitindo isso. Eu não consigo enxergar para o passado, mas uma coisa, todos nós podemos ser, que há uma esperança da glória futura, se temos fé. Eu não entendo nada de um monte de coisa que eu vivi, mas uma coisa eu tenho certeza: todo o nosso trabalho não será em vão. Um dia nós vamos se regozijar na presença do Senhor e será desvendado dos nossos olhos tudo aquilo que foi semeado com lágrimas. Um dia Ele virá, um dia se manifestará, e quando Ele restaurar a nossa sorte, lembra do Salmo 126? Ficaremos como quem sonha, a nossa boca se encherá de riso e os nossos lábios de louvor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, porque aquele que semeia com lágrimas, colherá com cânticos de alegria. Amém. Talvez a maior motivação que eu tenho para continuar, não é o meu passado, mas é a certeza do meu futuro, que o meu Redentor vive e com os meus olhos eu hei de vê-lo. E um dia nós teremos desvendado todos os seus mistérios e enxergaremos e desfrutaremos com cânticos de alegria de tudo aquilo que Ele nos permitiu sermos co-participantes da sua obra e do avanço do seu reino hoje. Por isso, não desanime. Por isso, não faça de qualquer jeito. Por isso, não apostate. Por isso, não desista. Não aceite. Tenha uma diligência. Uma diligência que evita o relaxamento. Tenha uma fé que evite a paralisia. Tenha uma perseverança que evite o retrocesso. E persevere até o fim, porque certamente, na hora certa, no tempo de Deus, nós colheremos tudo aquilo que semeamos com lágrimas, sustentados por Ele, como sumo intercessor, que está intercedendo agora, exatamente agora, no trono da graça, para que um dia colhamos com alegria as promessas que Ele nos prometeu. Essa foi a palavra que Deus me deu ao meu coração. Minha oração é para que vocês, irmãos, continuem até o fim, porque Deus há de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, aqui diante da tua igreja, do teu povo, da minha família, do teu trono da graça, apresenta, Pai, as nossas vidas, Pai. Nossas lutas, nossos medos, nossas perseguições, nossas incompreensões de coisas que a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque o Senhor, sendo onipotente, sendo justo e bom, permite que algumas coisas aconteçam. Mas não tendo nada de melhor para oferecer, ofereço tudo que eu tenho. A nossa fé. A nossa fé que o Senhor é bom. A nossa fé que alegra o teu coração. A nossa fé que é um presente que o Senhor nos deu. A nossa fé no autor e consumador, que começou a boa obra em nós e há de completá-la pelo poder dele. Pai, tudo que nós temos é fé, que o Senhor há de nos recompensar pelos méritos de Cristo, porque se fosse pelos meus méritos, a recompensa seria o inferno. Mas eu quero te pedir, Pai, nos dê espírito de perseverança, nos dê a paciência, nos dê o entendimento que as coisas acontecem no seu tempo, da sua maneira, para que nós não sejamos como aqueles que retrocedem, não sejamos como aqueles que morrem no meio do caminho, que morrem no deserto, mas para aqueles que um dia receberão a coroa, pois foram perseverantes até a morte, obedientes, vivendo condizentemente com aquilo que declaramos crer, entendendo que no seu tempo tudo há de se cumprir. Pai, eu oro por essa igreja,
pela liderança dessa igreja, pelos membros dessa igreja, por aqueles que estão chegando a essa igreja. Que o Senhor nos dê, ó Pai, espírito de perseverança, para que em breve, muito em breve, eles possam desfrutar, vislumbrar, como muitas vezes já viram, a fidelidade do Senhor. Porque o Senhor só não pode fazer uma coisa, que é mentir. A única impossibilidade do Senhor é mentir. Mas Abraão creu e esperou pacientemente, e assim herdou as promessas. Da mesma maneira, ó Pai, que nós também possamos pacientemente, como diz o salmista, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou os nossos pés de um charco de lodo, firmar os nossos pés sobre uma rocha, e colocar nos nossos lábios um hino de louvor, um hino de exaltação ao nosso Deus, a ponto de muitos verem e virem ver que grandes coisas o Senhor tem feito por essa igreja, por este povo, pelas nossas vidas, pela nossa família. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso pedido. Glorifica o nome de Jesus através da nossa vida, nos dando fé e perseverança para a tua glória, para o teu louvor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.